Candidatos a estarem aqui conosco, o Augusto Melo seria o primeiro entrevistado e será o primeiro entrevistado. Infelizmente, o Augusto ele teve um problema familiar e não pôde estar presente aqui no nosso estúdio, mas mesmo assim, mesmo diante do contratempo, ele fez questão de participar da entrevista e ele participa de maneira remota, então, e assim ele conversa conosco. A gente separou aqui o mesmo tempo para os dois candidatos e, obviamente, os mesmos temas serão discutidos para os dois candidatos apresentarem as suas propostas e suas ideias. Augusto Melo, primeiramente, obrigado então pela sua atenção conosco e mesmo diante de um problema, como eu falei, você disposto a participar da conversa. Obrigado, Bruno, obrigado, Lili, Mário, Natália, é um prazer poder estar participando, esclarecendo para o torcedor, para que ele possa nos conhecer. Infelizmente, eu tive que fazer uma viagem na madrugada de urgência. Isso já é de praxe nessa eleição do Corinthians. Estou ao lado da minha filha para dar toda a tranquilidade, suporte. Graças a Deus já está tudo sob controle e fiz questão, sim, infelizmente não presencial, mas estamos aqui participando e é um prazer poder falar com o torcedor corintiano. Augusto, só para esclarecer, antes da primeira pergunta, você falou que já é de praxe na eleição, a questão com a sua filha tem alguma relação com a eleição? Desculpa, não entendi. É uma relação que vem já desde a nossa candidatura, que não houve isso em 2018, não houve isso em 2020 e, infelizmente, em 2023 estão tentando nos intimidar de tudo quanto é forma. Toda a precaução nessa hora é muito importante, né? Principalmente quando se trata de família. Até então, quando era com o Augusto, sem nenhum tipo de problema, a gente sabíamos disso, nós sabíamos que tudo poderia acontecer, como vem acontecendo, muitas coisas absurdas. Tudo isso aí é para não perderem o poder, né, para não deixarem o Corinthians respirar. Mas, graças a Deus, já está tudo sob controle, estamos juntos, com todas as medidas protetivas. Ela recebeu algum tipo de ameaça? Vocês levaram o caso adiante? Também estamos levando, mas o importante é que já está todo mundo tranquilo, já está todo mundo já calmo e muito bem controlado. Faz parte, nós sabíamos disso, Bruno. A gente sabia que vinha coisas pesadas, que viria muitas coisas, mas não a esse ponto, né? O Corinthians, para eles, é uma necessidade, que é o que está acontecendo, né? Infelizmente, com toda essa situação, o que nós queremos simplesmente é ajudar o Corinthians, é tirar o Corinthians dessa situação. Somos corintianos, estamos cansados de passar pelo que estamos passando. Em relação, então, às perguntas e ao futuro, o Corinthians recentemente anunciou, né, nos últimos dias, um acordo com a Caixa para a quitação da Neoquímica Arena. Como é que você viu esse anúncio nesse momento? Eu acho que tudo que é bom para o Corinthians, nós vamos sempre aprovar, nós vamos sempre estar ajudando, porque o que nós queremos é isso que nós queremos na nossa gestão, todos os corintianos nos ajudando. É um caso complexo, né, Bruno? Porque, primeiro, há 3 anos não se falava nisso, há 3 anos não se reconhecia essa dívida, há 3 anos não se paga a dívida. Primeiro, uma renegociação que nós não concordamos. Se já tinha mais ou menos isso, por que houve essa renegociação com algumas garantias, inclusive com direitos de atletas, que é um absurdo, com essa renegociação, com esses juros todo da Caixa? Por que fizeram tudo isso se tinha? Aliás, também há pouco tempo atrás anunciaram uma IPO, colocar na Bolsa. Se tinha isso, por que já não tentou fazer isso? Por que pagamos 75 milhões, vamos pagar com certeza agora mais 25, 100 milhões de juros? Poderíamos ter economizado isso se tivesse essa negociação lá no começo do mandato. A gente está torcendo para que realmente a coisa seja boa para o Corinthians. O que nós queremos é simples, é a pura transparência. Nós, torcedores, e eu principalmente como candidato, o que eu quero é uma transparência verdadeira, o que realmente é de verdade, porque uma hora é precatório, com deságio, uma hora é essa SCVS, que aí uma pessoa técnica pode explicar melhor, inclusive nosso financeiro vai estar dando uma entrevista, acho que na quinta-feira, se eu não me engano, para o meu timão. Seria uma pessoa muito qualificada para isso, já é o nosso diretor escolhido para o cargo, nosso diretor financeiro, que já está trabalhando muito forte para equacionar toda essa nossa dívida, essa dívidas, receita. A gente quer Corinthians mais tranquilo a partir de 2026. Então, o que nós queremos entender realmente é o que todos os torcedores estão querendo entender. O que a gente quer é realmente uma transparência, que eles nos passem isso. Qual é o deságio, com quem realmente está sendo feito. E a gente sabe que isso é muito difícil acontecer até sábado, né?
praticamente impossível, porque isso tem que passar pelo nosso CORE, Conselho de Orientação, tem que passar pelo nosso Conselho Deliberativo, simplesmente por uma aprovação, e independente disso também precisa passar pelo TCU e pelo CGU. E não vai dar tempo isso até sábado. Mas, como um bom corintiano que quer o melhor para o Corinthians e que quero pegar um Corinthians em 2024, estamos torcendo para que realmente seja verdade. O que nós queremos é a transparência. O que é verdade que está acontecendo. Pode ir? Bom dia, Augusto. Obrigada por nos atender. Lili Nascimento aqui. Bom, em 4 dias o Corinthians vai conhecer o seu novo presidente. Eu gostaria de saber o que você sabe sobre a dívida do Corinthians, isso do clube, tá? Não falando sobre a Arena e se você pretende seguir a planilha deixada pela gestão do Ilho para cuidar das finanças. O que nós sabemos, Lili, primeiramente é um prazer falar com você, te parabenizar pelo que você vem executando como setorista do Corinthians. Você mostra pra gente muita credibilidade, passa realmente o que acontece lá dentro, que infelizmente nós também, torcedores, nós só sabemos pelo que vocês divulgam para nós. Isso é muito importante, porque é uma gestão muito blindada, fechada, e nós temos muito pouco acesso. O que nós sabemos é o que vocês sabem, é uma dívida de 900 milhões, né, que ele assumiu com 910 milhões, e vai deixar uma dívida aí com 880, 890. Aliás, ele deu uma entrevista que iria ter um superávit de 500 milhões, ele mesmo deu uma entrevista falando isso. Nós estamos esperando o balanço, estamos torcendo para que isso aconteça. A gente sabe que é muito difícil. Houve mais de 230 milhões, se eu não me engano, de vendas de atletas, e a receita e a dívida não abaixou, não caiu. Nós queremos entender também tudo isso. O que nós vamos trabalhar, nós temos, como eu falei, já um diretor financeiro, já montamos os pilares de uma grande empresa, que é o financeiro, o marketing, o administrativo e o jurídico, que é isso que vai dar o suporte, que vai nos controlar em todo sentido. E nós temos já um grande financeiro trabalhando para um grande planejamento para a gente diminuir essa receita, essas dívidas mais, e aumentando a nossa receita cada vez mais. Você tem uma ideia se é imediato diminuir, aumentar a receita ou diminuir dívida? Qual que seria o equilíbrio? Essas vendas de atleta que eles fizeram, na nossa gestão, sempre será uma terceira receita. Por que isso? Porque esse atleta ele precisa subir, ele precisa maturar, ele precisa ganhar título, ele precisa formar um elenco, para depois nós termos uma grande vantagem em venda. Não como eles estão fazendo agora, que um garoto sobe às pressas, coloca-se para jogar, em 3 meses, 4 meses de profissional já se vende esse garoto. Por isso nós estamos nessa situação, graças a Deus estamos saindo da zona de rebaixamento, mas é por isso que estamos nessa situação, porque nós não conseguimos ter um atleta firme, formado, pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Esses atletas estão sendo vendidos com essas receitas muito baixas. Então, ou seja, nós estamos formando os atletas para nossos adversários. E essa seria uma receita ótima, mas que poderia lucrar muito mais. Então, o que nós queremos já montamos um marketing muito agressivo, receitas pontuais, camisa, publicidade, televisão, a nossa arena lotada, e se Deus quiser, a arena, inclusive eu já vinha falando isso, e nós queremos deixar uma gestão com certeza praticamente que a nossa arena quitada, que é o que nós queremos. A gente já tem todas essas propostas que eles estão tendo agora, a gente já vem tendo há muito tempo, com precatórios, muitos advogados nos procurando, já tivemos várias conversas nesse sentido, só que não adianta porque nós somos simplesmente um candidato, nós precisamos sentar naquela cadeira para entender todo esse processo e aí sim conversar com todos para que a gente possa também agir dessa forma. O que nós queremos é esse marketing agressivo, porque essa gestão que vem há praticamente 17, 18 anos aí no poder, ela não tem mais credibilidade no mercado, nome queimado, ela não consegue receitas pontuais. E é isso que de marketing, nós queremos ser agressivo ao mercado. Eu sou comerciante, venho conversando com grandes empresas, todas elas estão nos tratando muito bem, dizendo que assim que sentarmos na cadeira, se fizermos o que nós estamos prometendo, que vai ser cumprido com certeza, tudo registrado em cartório, que vai passar uma credibilidade para esses investidores, para que eles possam vir nos ajudar a partir de 2024. Essa receita eu não tenho dúvida. O Corinthians, a hora que sentar um novo presidente nessa cadeira, o Corinthians ele cresce sozinho. Um presidente com uma gestão com toda a lisura possível, não tenha dúvida que toda essa credibilidade vai voltar para o mercado e todos esses grandes investidores vão querer a marca, porque essa marca ela dá retorno. Nós temos a maior torcida do país, nós temos uma das torcidas mais consumistas do país e não tenho dúvida que nos tirará dessa situação o mais breve possível. Augusto, falando justamente disso, né, da possibilidade de sentar a essa cadeira, qual é a prioridade do seu mandato? O que você pensa para essa gestão sua sob o seu comando?
A prioridade sempre vai ser o time de futebol, Natália, é um prazer, obrigado. A prioridade sempre é um grande time de futebol, que é isso que eu não abro mão. Eu sou corintiano, estou sofrendo na pele o que todo corintiano está sofrendo e eu não quero passar por isso. Vou abrir mão de ter um grande time para ganhar tudo. Eu sou corintiano, eu não vou falar que eu tenho que montar um time competitivo, eu vou montar um time para ganhar tudo. É claro que ganhar vai ser detalhes, né? Mas nós vamos ter um time para ganhar tudo, para voltar ao mercado, diferente do Flamengo, que teve que enforcar a sua receita para depois começar a montar um grande time. Nós não, nós já temos praticamente aí uma folha salarial, uma das maiores do país, então nós já temos uma grande receita para isso. Com a terceira ou segunda folha salarial do país, automaticamente nós teríamos que ter um grande time, o segundo ou terceiro maior do país. E é isso que nós vamos fazer. E final do ano praticamente acaba o contrato de 10 jogadores, se eu não me engano, vamos ficar com livre aí mais de 8 milhões de folha salarial, então você já tem essa receita para investir num grande time. Apesar que um grande time também não se monta só com dinheiro, se monta com planejamento, com vestiário, com monitoramento, que é isso que nós queremos fazer. Já estamos entrevistando pessoas profissionais, analistas de sistema, para a gente montar um grande cifute, com um grande scout. Eu estive na Europa há pouco tempo, acabei de chegar, há menos de 2 meses, estive no Barcelona, com uma grande reunião com o diretor deles de scout, de toda a parte de base, de profissional, há mais de 3 horas na frente de um computador, aprendendo muitas coisas para que a gente possa trazer essa inovação. Então não vou abrir mão de um grande time. Nós queremos uma auditoria geral, assim que assumir a auditoria independente, para que ela nos dê a diretriz para onde o meio financeiro possa atacar melhor e para que a gente possa trazer toda essa transparência para o nosso torcedor. Augusto, isso também se estende ao futebol feminino? A gente sabe que está num processo de novo técnico, muito provavelmente a gente está na expectativa da Cris Gambarelli ou não. Queria saber se essa sua prioridade também passa ao futebol feminino. Principalmente também, Natália, é um departamento que cresceu muito, cresceu sem estrutura, cresceu pelas próprias pernas. Nós temos que bater palma para essas brabas. Hoje é um time falado no mundo inteiro, é um time muito qualificado. Inclusive eu estive também no PSG para entender não só a parte masculina, mas principalmente a parte de formação feminina, que já está dando lucro para esses clubes, não só para o PSG, mas também como para o Barcelona. Inclusive, os estádios, tem jogos femininos que estão lotando mais que o masculino, para você ter uma ideia. Então é isso que eu quero também. Inclusive, já conversei com uma das 5 maiores empresas do mundo em termos de cosmético, porque eu já estou também trabalhando na parte de futebol feminino para que a gente traga uma grande receita, para que essas meninas sejam melhor remuneradas, para que ela possa viver do que elas gostam, do que elas fazem de melhor. Nós queremos deixar toda a estrutura da fazendinha para centro de treinamento para elas. Hoje elas dividem o departamento e esse centro de treinamento com a base masculina. Nós queremos, assim que assumirmos essa cadeira, já está tudo planejado para a construção do alojamento da base masculina, para que a gente possa separar e deixar as brabas dentro do Parque São Jorge, com toda a estrutura, principalmente de equipamento, que eu fui também conhecer na Europa, equipamentos modernos, para que a gente possa estruturá-la em termos de recuperação de atletas mais rápido, toda a parte de scout, deixar a nossa fazendinha para elas só como centro de treinamento e que elas possam jogar mais jogos dentro da nossa arena, que elas, inclusive, vêm lotando a nossa arena até mais que alguns jogos do masculino. A gente está chegando já à metade, então, da nossa conversa com o Augusto Melo, que é o candidato e o primeiro a ser entrevistado aqui por nós do Sport Center. O Augusto destacava os planos dele também para o futebol, Marra. Eu acho que a gente pode quero aproveitar isso, sentido. Augusto. Quero aproveitar isso, porque você destacou, né, dos jogadores que vão terminar contrato no final do ano. E quero te perguntar em relação a alguns deles, como, por exemplo, o Gil e Renato, né, que são figuras muito conhecidas e vitoriosas com a camisa do Corinthians. Quais são seus planos para esses 2 jogadores e para aqueles que estão terminando o contrato no final do ano, Augusto? É um prazer, Mário. Infelizmente, eu sou um candidato, eu só assumo a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Não tenho o que fazer agora, inclusive o próprio presidente atual, numa coletiva, ele garantiu que a responsabilidade é dele, isso é um problema dele, que ele tem a caneta. Ninguém discute que o Renato Augusto hoje se não for o melhor, é um dos melhores meia que nós temos no país, e já foi provado isso, que o Corinthians com o Renato Augusto é um e sem o Renato Augusto é outro. É um grande atleta, gostaria muito de tê-lo na nossa equipe, mas infelizmente quem comanda isso é o nosso atual presidente. Aliás,
qualquer um desses atletas ele já pode assinar um pré-contrato, se é que já não assinou. Então não tem como eu te falar se eu posso fazer alguma coisa, porque no caso, a partir do dia 2 eu teria que recontratá-los. E o que a gente vem falando é que o Corinthians realmente precisa de uma reformulação, atletas mais jovens, atletas que possam nos dar a receita futura, diferente dessa gestão toda que contratou bons atletas, mas já com uma idade avançada, sem perspectiva de receita. Nós temos que pensar, como eu disse também, nós temos um planejamento não só para atletas, comissão técnica, mas principalmente para investidores, um projeto para 3 anos, para que essas pessoas possam ter segurança, exercer seu grande trabalho, principalmente empresa, para que ela possa ter 3 anos de projeto, para que ela possa ter o seu retorno garantido. Então, infelizmente, essa competência não cabe a mim, cabe ao presidente, que ele mesmo assumiu essa responsabilidade, que eu acho que deveria fazer isso. Inclusive, fui atacado por ele em 2 coletivas. Ao invés dele se preocupar com o Corinthians, ele está se preocupando com o adversário, se preocupando com o grupo dele se manter no poder. Isso, nós pensamos no Corinthians, nós estamos aqui, eu estou trabalhando há 6 anos incansavelmente, abrindo mão de tudo, de família, de empresa, para que a gente possa se dedicar ao Corinthians. Estamos sim monitorando um trabalho que essa gestão deveria fazer, que não vem fazendo. Ela vem de atleta, mas não repõe, e aí a gente culpa os treinadores, que eles não têm culpa nenhuma, porque eles não conseguem montar um planejamento sem um elenco forte. Então, o que nós estamos fazendo é monitorando para que a gente possa, a partir de janeiro, ter grandes atletas e formar um grande time para 2024. Augusto, na resposta anterior, o senhor falou assim que alguns contratos eles vão se encerrar e são contratos importantes, né? Fábio Santos, Renato Augusto, Gil, Juliano, Paulinho, Cantilho, Maicon. E aí, em determinado momento, você citou assim, então isso já vai representar um alívio na folha salarial. Sim. Então, eu entendi que, acho que na maioria dos casos, a intenção de não permanecer com esses. Eu tenho que pensar nisso, Bruno. Como eu falei, todos esses atletas podem, a partir de julho, eles já podem ter assinado um pré-contrato. Eu não sei se assinou ou se não assinou. Aqueles que não assinaram, nós estamos avaliando até dezembro para que a gente possa sentar e conversar. Tem atletas aí como o Michael, que é jovem, outros atletas também, pela sua performance, tem uma condição de dar sequência no Corinthians. Só que eu não tenho como falar, porque eu não tenho acesso se algum deles já assinou um pré-contrato, se o próprio presidente já renovou algum contrato com eles. Nós não temos esse acesso. Só vamos ter esse acesso a partir do dia 26 desse mês, se Deus quiser, e também não sabemos qual é a conversa com o Mano. Precisamos ganhar a eleição para que no dia seguinte a gente possa sentar com o nosso treinador, para que ele também possa nos preparar essa lista, para que a gente possa dar sequência num projeto a partir de 2024. O Mano é o seu técnico, certo? E se você fosse, assim, começar um trabalho do zero, você começaria com qual treinador? Qual treinador você imagina que tem a capacidade para montar o Corinthians que você quer ver em campo? É muito bacana você perguntar isso, Bruno, mesmo porque existiu uma polêmica aí quando eu dei uma entrevista dizendo que dentro do nosso planejamento, que tudo que eu quero, Bruno, é fazer um planejamento para 3 anos. Eu não quero contratar um treinador hoje para mandar embora, eu não quero contratar um atleta para mandar embora, eu não quero fazer uma parceria com uma grande empresa para que amanhã a gente desfaça esse contrato. Ao contrário, nós queremos dar segurança para toda uma equipe de trabalho a partir de 2024. Existiu uma polêmica no qual eu dei uma entrevista, polêmica para eles criaram isso, eles fizeram um corte para tentar manchar nossa imagem, dizendo que eu não trabalharia com o Mano. O Mano é um grande treinador, sabe montar o time, tem história no time, no Corinthians, e é um grande pai de família, um cara honesto, um cara correto. A gente tem essa informação, nós fomos buscar isso. Eu não conheço o Mano pessoalmente, mas a gente está analisando todos os profissionais, sabemos de todas essas qualidades dele. Ao contrário, foi esse presidente e o ex-presidente que disseram que esse cara nunca pisaria dentro do clube, não trabalharia na gestão deles. Eu, ao contrário, nós estamos analisando o Mano. O que nós criticamos foi uma forma de contrato errado. O Flamengo, por exemplo, contratou um dos melhores treinadores do país, fez o contrato de 1 ano, com a performance dele, se renova mais 1 ano. É assim que funciona praticamente com os treinadores. E nós não, nós queremos um treinador com um projeto duradouro, que é assim que funciona. Eu sou contra mandar treinador embora. Eu acho que primeiro elenco, montar uma estrutura, uma filosofia de jogo, para depois entender o processo. E o Mano, com certeza, da forma que foi contratado, nós estamos monitorando atletas, assim como ele já deve ter a lista dele. Nós vamos sentar com ele, mostrar um planejamento que nós temos, ele se adaptar e nós se adaptarmos a ele, e aí sim dar uma sequência. Mesmo porque eu não tenho vaidade, o Corinthians vive uma situação financeira muito difícil, eu não vou simplesmente entrar por vaidade, chegar e mandar um funcionário, um treinador embora. Isso jamais vai acontecer. O que nós queremos realmente é sentar com o Mano e dar uma sequência com ele para os 3 próximos anos, porque ele sabe montar um time, ele sabe administrar um elenco, tem a experiência e tem currículo para isso.
Augusto, você acompanha o trabalho da Lili e eu tenho certeza que a pergunta que a Lili mais responde do torcedor é: quem que o Corinthians vai contratar? Não é, Lili? Exatamente. O torcedor pergunta muito quem vem para a próxima temporada, o que vai ser feito. Então a gente faz essa pergunta também para você, porque daqui a pouquinho pode ser você, o André Negão, né, na cadeira do Corinthians na presidência. E a gente gostaria de saber quais são os seus planos para contratações. Como eu falei, Lili, não vou abrir mão de ter um grande time. Receita para isso nós temos, o torcedor fica tranquilo quanto a isso. A receita é essa folha salarial enorme que nós temos. E um grande time não se faz só com o dinheiro, como eu falei. Se faz com conhecimento, com planejamento, com vestiário, com um bom treinador, com um grupo que ele entenda que a instituição é maior que todos nós. E isso eu não vou abrir mão. Mas você pode ter certeza que será um grande time. Pela primeira vez o Corinthians vai ter um diretor executivo, técnico, de conhecimento de mercado, atualizado, que possa montar conosco um grande time. Não vou abrir mão disso. Pode ter certeza, vem peças boas por aí, vem grandes jogadores, não só com experiência, mas jogadores também pontuais, que é isso que o Corinthians precisa, e nós estamos monitorando para que a gente possa trazer as características do Corinthians de volta, trazer a identidade de volta, a identidade corintiana de volta, a verdadeira identidade que é o amor, a garra, a paixão por jogar por essa camisa, que é isso que nós queremos. Chega de passar essa vergonha, chega de a gente deixar de ser protagonista, que é isso que nós queremos. O Corinthians 2024 volta a ser protagonista, volta a ser com um grande time para ganhar tudo. Augusto, pegando esse gancho aí de escolhas técnicas, né, pessoas capacitadas, você vem falando muito sobre isso, caso seja eleito, trazer pessoas com capacidade técnica e não coleguismo. Acredito que você já tenha esses nomes, gostaria que você passasse aqui pra gente. E fala assim em coleguismo, o que você pode apontar dessa atual gestão de coleguismo na escolha para dirigentes? Por que você acha que eles estão no poder há tanto tempo, Lili? Eles estão no poder há tanto tempo que eles vendem departamento, eles vendem cargo, eles trabalham sobre isso. O que eu digo vender é a parte de votação. Então a chapa que dá uma quantidade de voto, um sócio que dá uma quantidade de voto, eles dão um cargo. Eles não querem saber se essa pessoa tem competência para aquele departamento, se tem competência para aquele cargo. Quando eu digo não coleguismo, é que os meus colegas, tudo que acontece dentro do clube, a culpa é do presidente. Então, os meus amigos verdadeiros, eles que entendam isso. Porque tudo que vai acontecer a partir de 2024, a culpa é do presidente. Então eu terei pessoas técnicas, pessoas profissionais qualificadas em todos os departamentos, e principalmente na categoria de base, principalmente no futebol profissional, principalmente no futebol feminino também, que é um sucesso, graças a Deus. É muito pouco ali, ou quase nada, nós vamos precisar mexer. Nós vamos mexer sim, numa estrutura muito melhor para essas meninas, elas vão ter uma qualidade muito melhor de trabalho e uma tranquilidade com um suporte maior, principalmente na parte financeira. Então, quando eu digo pessoas técnicas, eu quero administrar o Corinthians com toda a lisura para que o torcedor, para que a gente possa dar essa transparência de verdade, essa tranquilidade para o torcedor, porque ele é consumista, é ele que faz essa marca ser gigantesca, ele que fez essa marca durante 23 anos sem um título crescer e ser uma das maiores do país. Então, não terá amigos meus. Se tiver um amigo meu, mas que tenha a qualificação, tenha o profissionalismo dele no departamento, com certeza nós colocaremos. Agora, se for só por amizade, não colocaremos de forma alguma. Aliás, a eleição passada eu perdi por muito pouco, porque não doei nenhum departamento, não entreguei nenhum cargo para ninguém. E é assim que foi feito pela primeira vez na história do Corinthians, uma união de oposição, uma frente ampla, que todos sabem que o Corinthians precisa de socorro, todos sabem que o Corinthians é essa última oportunidade que nós temos de tirar o Corinthians dessa situação. Temos o apoio das torcidas, temos o apoio da opinião pública, temos o apoio do sócio do nosso clube social, que também o próprio ex-presidente disse que o nosso clube está largado, e está mesmo. Eles pegaram esse clube com mais de 12 mil associados, hoje tem uma média de 3 mil. Nós queremos resgatar o nosso clube social para as famílias, por isso que eu preciso de pessoas técnicas em todos esses departamentos. A gente já está encerrando quase o nosso tempo, mas eu gostaria de saber se para o futebol você já tem esse nome técnico, e gostaria que você comentasse também, Augusto, esse áudio, suposto um áudio seu que foi vazado, envolvendo aí uma ofensa para uma sócia, uma pessoa também ali dentro do clube. Já temos sim, Bruno, já temos 2 pessoas que nós estamos monitorando. É claro que espero ganhar a eleição dia 25, para que a partir do dia 26 a gente possa entrar em contato e possa ser agressivo nessa parte de trazer os melhores para dentro do Corinthians. O Corinthians é o melhor do país e ele precisa dos melhores trabalhando. Então já temos esses nomes, não só para o profissional como para a base também, já estamos trabalhando isso. Quanto a esses áudios que vazaram aí,
Essa mulher, ela é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que frequentava a minha casa de praia, junto com a sua família, irmã, cunhado. Desde criança é amiga da nossa família, amiga da minha filha. E de uns anos para cá ela mudou de lado, sem problema nenhum. É uma opção de todos, muitos lá no clube são meus amigos e não votam em mim. E de repente comecei a sofrer um grande ataque. Mas até aí tudo bem, é normal, como eu falei, a gente já esperava muitos ataques, mas não de pessoas que frequentavam a minha casa. Mas até aí tudo bem. A partir daí começou um ataque da minha família, e até o ponto de mexer. Isso não justifica nada, tá? Mas isso foi uma conversa numa mesa de bar, né, na qual nós estávamos em 6 pessoas, e uma delas gravou para trabalhar a parte política, vender, sei lá o que a gente imagina. A gente já está tomando todas as medidas possíveis, não justifica nada disso. Eu quero pedir perdão às mulheres, principalmente perdão, me desculpa a Cíntia, isso foi uma palavra na hora, porque veio um ataque, até mexer com a minha pessoa, tudo bem, mas quando envolve família, já é uma outra situação. Não justifica nada disso, mas eu peço aqui perdão, errei, foi uma conversa numa mesa de bar, numa mesa onde a gente estávamos almoçando, e infelizmente uma das pessoas usou isso como maldade. E infelizmente essa menina está sendo usada politicamente, né? Porque já teve outros casos muito pior dentro do nosso clube, muito pior, no qual essa gestão nunca tomou um posicionamento, nunca fez nada. E hoje eles estão agindo politicamente numa véspera de uma eleição, como eles fazem todo ano, infelizmente. Mas eu deixo aqui, eu peço humildemente, eu tenho um histórico dentro do clube, eu sou pai de menina mulher, sou pai de uma mulher, prezo muito isso, nunca tive problema com ninguém, nunca, ao contrário do que eles estão inventando, nunca falei nada sobre ninguém, mas eu peço desculpas às mulheres, peço desculpa à própria Cíntia, que fez parte da nossa família há muito tempo, inclusive a irmã dela me ligou ontem chorando, que ela está sendo usada, mas faz parte, né? É política, e a política do Corinthians ela é suja. O que eu aprendo disso é aquela história, ou você aprende no amor ou na dor. Infelizmente eu estou aprendendo na dor, isso sirva de experiência para mim, saio disso como um homem muito melhor. Eu sempre sou um cara que eu corrijo meus erros para não errar 2 vezes, sou um cara inteligente, eu acerto nos meus erros. E é mais uma que a gente passa, é mais uma que a gente aprende numa conversa de bar, que ali às vezes você fala uma coisa impensada, não justifica, mas me perdoem as mulheres por uma palavra que não é o meu contexto. Augusto, eu estou vendo o tempo ali, está menos de 1 minuto, mas eu não posso perder essa oportunidade. Rodrigo Caetano é um nome que você pensou? Isso saiu em alguns veículos de imprensa, é um grande profissional, tem um currículo invejável, é um grande executivo atualizado, ele como tem outros 2, 3 também, mas não saiu de mim isso, mas a gente está monitorando todos, Mário, eu estou monitorando todo grande profissional, todo grande atleta, não só brasileiro, mas sul-americano principalmente, que tem as nossas características. Por quê? A partir do momento que nós ganharmos a eleição, nós queremos sentar com a nossa comissão técnica e apresentar grandes nomes. O diretor executivo, isso vai ser uma opção minha, não preciso da minha comissão técnica, mas eu também tenho que ter esse alinhamento para que a gente possa ter um vestiário tranquilo, para que a gente possa ter um ambiente, que é isso que eu prezo muito, que eu converso com a minha equipe. Eu quero um ambiente favorável, eu quero um ambiente tranquilo, para que a gente possa ter uma tranquilidade para administrar sem nenhum tipo de problema, que é isso que vai tirar o Corinthians dessa situação. Augusto, o seu tempo se encerrou nesse momento, então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Infelizmente não foi possível você estar aqui no estúdio, mas de qualquer forma eu agradeço a sua participação e desejo, claro, também aí boa sorte para você e claro que tudo esteja bem também aí com a sua filha. Obrigado. Obrigado, Bruno, obrigado, Lili, obrigado, Natália, obrigado, Mário. Foi um prazer poder falar com vocês, infelizmente, mas pode ter certeza, ganhando o dia 25, a partir do dia 26, estarei à disposição de todos vocês. Aliás, a imprensa, no geral, ela vai ter toda a liberdade de expressão dentro de um clube jamais vista, principalmente em termos de Corinthians, porque nós precisamos de vocês. Os meus atletas é meu ativo, o meu CT é o meu ativo para divulgar e trazer receita. Então nós queremos ter essa liberdade de expressão, queremos estar mais juntos. Esse contato pessoalmente nos faz bem, nos corrige em todo sentido, e eu peço para esse torcedor, para esse sócio com direito a voto, essas questões é absurda, não se deixe levar por conversa, não se deixe levar por obras eleitoreiras, principalmente essa parte de arena também, que isso, graças a Deus, não está influenciando. A nossa porcentagem é muito grande, apesar que a gente não pensa nisso, a gente pensa em pé no chão, trabalho 24 horas em prol do Corinthians. Me dê essa oportunidade e nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano.
Obrigado, então, aí o Augusto Melo, candidato da oposição à presidência do Corinthians. A eleição acontece sábado. E agora a gente recebe aqui o André Luiz Oliveira, que é o candidato da situação e está presente aqui no nosso estúdio para a gente debater, então, o futuro corintiano. Obrigado pela presença, André. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui, queridos. Prazer falar com vocês aqui. E espero que seja uma entrevista bem esclarecedora, né? Claro, o corintiano, a gente tem acompanhado vocês em diversas entrevistas e o corintiano, claro, sempre tem algumas dúvidas. Eu queria começar com um ponto que começou também a entrevista do Augusto Melo. Ele, infelizmente, não pôde vir aqui. Ele disse que a filha dele sofreu ameaças e que levou esse caso à frente e que isso tem sido uma constante nessa disputa eleitoral. Você teve conhecimento do que aconteceu com a garota? Eu desconheço. Eu acho que se você tiver, por exemplo, se eu tiver uma ameaça com a minha filha, você pode ter certeza que eu vou procurar a delegacia especializada e com certeza vou levar minha filha lá e vou colocar tudo na justiça. Eu acho que não tem outro caminho. Essa conversa de que a filha dele, ele vive falando que a filha foi ameaçada, ele foi ameaçado, mas você tem que, se você tem alguma ameaça, você tem que ir lá, fazer um boletim de ocorrência e pedir às autoridades que tomem providência. Porque ninguém ameaça ninguém sem não saber de onde vem. E hoje em dia a gente tem a tecnologia, você tem uma facilidade muito fácil de você identificar quem está te ameaçando. Isso é fácil de resolver. Então, eu ouço várias vezes ele falar esse tipo de coisa, a gente fica até preocupado, porque nunca teve esse tipo de conversa em nenhuma eleição do Corinthians. E dessa vez se criou um fato que é inusitado, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar que nenhum candidato tinha sido ameaçado de nada. E quando você é ameaçado, se você faz um boletim de ocorrência, você tem que ir lá e representar. Se você não for representar, quer dizer que tudo que você está falando é mentira, tá certo? E outra, ele também tinha sido convocado hoje para uma CPI lá na Câmara Municipal, talvez seja por causa disso que ele não pôde vir. Agora vamos então para as perguntas que a gente já imaginava e sobre a questão e o futuro do Corinthians. O corintiano, nos últimos dias, recebeu a notícia desse acordo que o Corinthians tem com a Caixa Econômica para a quitação ali da dívida da Neoquímica Arena. Por que nessa semana, André, veio esse acordo, ou pelo menos esse anúncio? Olha, esse negócio com a Caixa Econômica é uma coisa que já vem sendo organizada já há algum tempo. Eu acho que uns 6 ou 7 meses. Mas tudo isso leva tempo, porque você tem que, além de você negociar com a Caixa, você tem os órgãos da Caixa que tem que passar pela verificação. Então não é uma coisa que depende do dia para a noite. Então, felizmente, está saindo um acordo, que eu acho que é o mais importante, né? Então, para o corintiano, muito mais importante é sair o acordo. Agora, o prazo de sair o acordo independe. André, bom dia. Bom dia. O que você pode falar sobre a dívida que o Corinthians tem, não falando da Arena, a dívida do clube? Só uma coisa, Lili, já que você vai mudar para a dívida, vocês já têm os dados exatamente do quanto vai ser pago, de qual é o acordo? Vocês já têm a ideia disso? Não, então, você veja bem, eu estou em campanha desde o dia 4/7, então eu acabei me dedicando muito mais à campanha do que qualquer tipo de projeto que esteja sendo realizado agora no clube. Então, é uma coisa que eu ainda não tomei ciência de toda a negociação, até porque eu não tive tempo nesse meio tempo. Eu estou numa correria danada, o tempo todo correndo, mas você pode ter certeza que vai ser uma negociação bem favorável ao Corinthians. E transparente. Lógico, transparente, porque a Caixa já é um órgão público. Então, todo órgão público, ele tem a obrigação de deixar transparente todas as suas atitudes, todos os seus contratos, essas coisas todas, então, e etc., eles têm que deixar claro. Então, eu acho que essa negociação vai ser uma negociação que a hora que a Caixa anunciar de vez, vai ser uma coisa muito bem esclarecida e também para todo mundo, vocês podem ter certeza. André, caso você seja eleito, o que você pode falar hoje sobre a dívida que o Corinthians tem? Isso não falando da Arena, tá? Somente a dívida do clube. Em quanto está essa dívida? Houve um aumento? Diminuiu? E se você pretende seguir a planilha financeira deixada pelo Duílio ou na sua gestão terá uma nova planilha financeira? Não. A planilha financeira eu falei em 2, 3 programas aí, mas aqui vai ser em primeira mão. Eu convidei o Dr. João Carlos Scheder
para ser o nosso ministro das Finanças, né? Então, ele só está esperando a gente ganhar a eleição para ele poder tomar ciência de todos os dados, de todos os números que estão sendo divulgados, que vai ser divulgado agora também no balancete do Corinthians. Mas a dívida do Corinthians, nesse período aqui, ela abaixou. Nós tivemos uma evolução financeira muito grande, dobramos a receita do Corinthians, né? Então, o que o Duílio tratou desde o princípio, que ele ia cuidar das finanças, ele fez isso com bastante inteligência, bastante claridade. Então, você vê que a dívida do Corinthians hoje é menor e o nosso superávit é maior. Entendi, André. Prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouco das suas prioridades. Assumindo a cadeira de presidente do Corinthians, o que você pensa? É trabalhar mais a questão financeira? É você qualificar o elenco? Ou se isso está tudo misturado? Como você pensa o futebol na sua gestão? Olha, o que a gente pensa? A gente pensa da seguinte forma. As finanças do clube, ela corre juntamente com o bom desempenho do futebol profissional. Apesar que mesmo nessa última gestão agora, que está terminando, a gente teve um avanço muito grande nas finanças, sem ter um resultado esportivo, tá certo? Mas o primeiro passo nosso é assim que ganhar a eleição, é sentar, fazer um bom time para que a gente também possa aumentar ainda mais essa receita. Porque a gente prevê uma receita aí de talvez, se a gente consegue montar um bom time, um time equilibrado, um time à altura do Corinthians, para que possa disputar campeonato, para que possa a torcida se sentir feliz com os resultados esportivos, você pode ter certeza que eu acho que esse é o primeiro trabalho nosso. Mantém a administração financeira dessa forma que está sendo feita, porque isso está trazendo resultado positivo, e vamos montar um bom time de futebol. Eu acho que essa é a nossa o grande objetivo para 2024. E dá para equilibrar isso? Desculpa, meninos, mas dá para equilibrar isso dentro do seu planejamento? Sim, essa questão de você conseguir contratar jogadores de peso e mesmo assim manter uma questão equilibrada? Eu acho que você não precisa falar em contratar jogadores de peso. Você precisa contratar jogadores que sigam a cartilha do Corinthians. O jogador do Corinthians, de repente você contrata um craque e o craque chega no Corinthians e vira perna de pau. E de repente você contrata um cara de nível um pouquinho menor e ele chega no Corinthians e vira um craque. Então, o Corinthians é isso. O Corinthians é diferente. Então, não quer dizer que eu vou contratar um cara de grande nome no futebol e ele consiga chegar lá e jogar. Como já teve em outras situações que a gente contratou e chegou lá, o cara não deu o resultado esportivo que a gente necessita. Ô André, e sobre contratos, vários são jogadores que estão em fim de contrato, contrato até 31 de dezembro, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a essa turma, né? Uma turma bem grande, inclusive com alguns que são muito vencedores com o clube, né? Como o Gil, como o Renato Augusto. Qual que é a sua visão em relação à renovação ou não desses jogadores? Olha, eu vejo da seguinte forma, não é a renovação ou se você vai renovar ou se você vai tirar o cara do elenco. Nós contratamos, o que eu penso, o que eu vejo da seguinte forma, nós íamos passar por um problema se a gente tivesse que contratar um treinador, se a gente fosse chegar lá agora e ter que contratar um treinador. Se a gente tivesse que contratar um treinador agora, depois que terminasse o campeonato, você ia ter um período muito curto para fazer uma avaliação do elenco atual. Graças a Deus o Mano foi contratado e a gente tem que agradecer porque ele assumiu o Corinthians num momento muito difícil, um momento muito delicado e ele vem conseguindo desenvolver um bom trabalho. Então eu acho que terminando o campeonato, que agora não é hora ainda porque a gente tem uma série de partidas ainda para fazer, eu acho que assim que terminar o campeonato eu vou sentar com o Mano, a gente vai com bastante cautela, com bastante tranquilidade, começar a conversar quem vai ficar no plantel, porque é sob a avaliação do treinador e de toda a sua comissão técnica que a gente vai poder saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas é que isso é o normal, né? Quando a gente trata de um nome como Renato Augusto, que a gente sabe que
que é uma figura simbólica, né, no futebol brasileiro, né? Sim, um jogador sim. diferente. Sim. Existe algum plano especial para o Renato, não? Então, é isso que eu acabei de falar. Não, né? Então não tem especial. Eu vejo da seguinte forma. O presidente do clube, ele vai consultar a comissão técnica, o treinador. E aí, a partir desse momento, é que a gente vai começar a entender o que o treinador e a sua comissão técnica quer para o clube nesse momento. Então, seria prematuro da minha parte aqui agora dizer assim, olha, eu vou ficar com esse ou com aquele jogador. Quem vai decidir isso é a comissão técnica, e eu tenho certeza que tem pessoas capacitadas lá e eles vão ter, vão dar a melhor orientação para o time, pode ter certeza. André, vocês avaliam então que o equilíbrio financeiro existe no Corinthians, mas como a gente viu ali, talvez os resultados não tenham sido em campo aqueles que vocês imaginavam, né? Apesar de isso ter também uma folha salarial alta, né? Onde foi o erro? Isso já foi até motivo de uma entrevista do atual presidente, do Willian, que ele deu uma entrevista e reconheceu que ele errou na formação do time. Então, eu acho que se ele já se posicionou como quem errou na montagem do time, na escolha de treinador, essas coisas todas, então eu acho que tem muito pouco para mim acrescentar nesse momento, né? Tem um nome já ideal para ser o comandante do futebol da equipe? O André Sanches, ele vai estar envolvido junto com você na presidência e ele é alguém que assumiria esse cargo? Não, nesse momento ainda não falei nada com o Andrés, mas eu fico feliz, porque todos os lugares que eu vou, todo mundo me pergunta se é o Andrés que vai assumir o futebol. Então, o Andrés Você não falou com ele ainda, André? Não falei. A respeito dele assumir o futebol, ainda não, você pode ter certeza que eu ainda não falei. Mas o Andrés é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande por ele, vocês, jornalistas, têm um respeito muito grande por ele, vocês sabem o quanto ele tem capacidade, que se for convidado para assumir o time de futebol, para nos ajudar. Então, eu vejo com bastante tranquilidade. Nós primeiro precisamos, eu estou trabalhando, faltam 4 dias, eu estou trabalhando para ganhar a eleição. Depois que eu ganhar a eleição, vocês podem ter certeza que aí eu vou dar uma diretriz positiva para o Corinthians. André, a gente está falando... Quer só acrescentar em cima disso, Natália? Não, eu ia falar justamente dessa questão de vai sentar, vai planejar, vai conversar. E o futebol feminino? Ele está inserido nesse contexto? O futebol feminino é a nossa joia rara, né? O futebol feminino foi uma coisa que mais nos trouxe glórias nesses últimos anos aqui. Então, ele vai continuar. A Cris, eu tenho um carinho muito grande pela Cris. Ela fica? Fica. Para mim, ela fica. A Cris, deixa eu só explicar uma coisa. Quando a gente montou a Renovação e Transparência, quando a gente começou a montar, a gente tinha que montar 100 conselheiros, e desses 100 conselheiros, eu pedi para o Andrés, na época, que era o nosso líder, eu falei para ele, a gente precisa colocar 10 negros e 10 mulheres. E foi isso que eu fiz na época. Isso lá, já em 2006, a gente já tinha a visão que essas coisas iam mudar e que essas coisas iam chegar no patamar que está hoje. Então, dessas 10 mulheres, uma era a Cris, e a outra era a Edna, que foi vice, após a minha gestão de vice no Corinthians, quem foi a vice foi a Edna. Então, a gente tem um carinho especial pelo futebol feminino e por todas as mulheres do clube. Então, você pode ter certeza que o que eu puder fazer para manter a Cris lá, eu vou fazer. Eu vou fazer o possível e o impossível. Eu vou fazer o meu melhor. A grande realidade é essa. André, falando sobre escolha para as diretorias, perguntei ao outro candidato, Augusto Melo, sobre as escolhas dele. Ele disse que faria escolhas mais técnicas e apontou que nessa chapa Renovação e Transparência. Eu queria que você falasse quais critérios você vai utilizar para as escolhas técnicas na sua gestão e o que você tem para falar sobre isso, sobre, segundo ele, o coleguismo na Renovação e Transparência. Eu queria entender qual é o coleguismo que ele está falando, né? Você pode falar o que você quiser. Por exemplo, eu até agora só escolhi 2 pessoas para manter na diretoria do clube. Uma foi o Dr. João Carlos Scheder, que eu falei, e o outro é o nosso diretor jurídico, que é o Daniel Bialski. Então, nós estamos trazendo pessoas qualificadas, pessoas que têm capacidade de ajudar o Corinthians a continuar nessa grande briga que o Corinthians tem no dia a dia, né, que essa disputa tão grande, para que a gente possa manter o Corinthians sempre em primeiro nível.
André, voltando àquela questão da montagem do elenco, essa pergunta é importante, tem que ser feita agora, que eu acabei de receber a informação que neste momento só corintianos estão assistindo a gente. Que maravilha. Você pode ficar à vontade, porque temos uma audiência espetacular e só de corintiano. Que maravilha, que maravilha. É verdade que o Corinthians conversou com o Gabigol? Eu não acredito. Eu não acredito. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. É impossível que o presidente do clube foi conversar com o Gabigol numa altura dessa. Então, essa informação é uma informação que, se estivesse sendo ventilada, é uma informação mentirosa. É impossível que o presidente do clube foi conversar com o Gabigol. E se você assumir, você como presidente vai conversar com ele? Ele é atleta do Flamengo hoje, não é isso? Ele tem contrato até o final do ano que vem. Tem contrato até o final do ano que vem. Então eu seria leviano da minha parte ir lá fazer proposta para um cara que tem contrato até o ano que vem. Mas no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Tá bom, mas qualquer jogador que venha para o Corinthians e que esteja dentro do planejamento e dentro da folha de pagamento do clube, que a gente tenha condição de pagar e seja uma coisa de mercado. Agora, proposta a ninguém, a nenhum jogador, sem antes ouvir a equipe técnica. Você pode ter certeza que eu não vou fazer isso nunca. Isso é falta de ética, né? Primeira coisa que é falta de ética. Você, como presidente de um clube... A multa, conversar, é do mercado também. Mas tá bom, mas eu primeiro preciso entender se o meu treinador, se a equipe técnica quer realmente conversar com alguém, porque aí fica aquele negócio, não fui eu que contratei. Entendi. Você já viu falar isso? Você já viu falar um monte de vezes isso? Várias vezes. Não fui eu que contratei. Não, então eu não quero passar por esse desgosto das contratou. Porque se der certo, foi todo mundo. Se der errado, fui eu. André, se a gente volta no tempo aí uns 10 anos, futebol brasileiro, a gente vai encontrar 10 anos, 2023, a gente vai encontrar o Cruzeiro campeão, a gente vai encontrar o Corinthians campeão, 15, 17, o Atlético campeão em 21, mas a gente vai encontrar muito Flamengo e Palmeiras dividindo. E acaba que os outros todos ficaram distantes disso. Se a gente pensa no Corinthians de 17 para cá, o Corinthians fez algumas campanhas até terminando mal, 12º, por aí. Então você está falando, primeiro você falou 10 anos, agora você está falando de 3 anos. Agora de 17. Tá. Eu estou reduzindo. Vamos lá, não, é só para mim, porque o campeão da década é o Corinthians. Não é o Flamengo nem o Palmeiras. O campeão da década é o Corinthians. O time que mais na década passada foi o Corinthians. Mas aí diminuindo. E todo mundo dizia assim, o Corinthians é o time que tem que ser perseguido, porque o Corinthians não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, futebol brasileiro é isso. O futebol brasileiro, ele é muito disputado. Sim. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque fica parecendo que a gente quer fazer picuinha. Então, não é picuinha. Nós temos que ser o seguinte, se você falasse para mim assim, o campeão da década foi o Corinthians foi o time que mais ganhou, mas agora, vocês estão com um pouquinho de... Eu ia ficar... Não, então é que assim, indo para 17 para o último título. Certo. Hoje tem uma distância. Não, 17 não, 19. Do Paulista para cá. Do Paulista. Vamos falar. Vamos falar dessa década? Brasileiro. Essa década. Tá bom, essa década, vai. Pronto. É um recorte dessa década. É isso. Você não está satisfeito com o Corinthians não está disputando Nenhum o atual corintiano título. tá. Nenhum corintiano tá. Nós queremos ganhar todo ano. É isso. O plano para 17, 19, 15, para bater campeão, e aí eu estou falando de brasileiro, por onde passa? Olha, passa pelo primeiro ponto que eu acabei de falar logo que a gente começou a conversa aqui, que eu acho que é muito importante. Você precisa ter um treinador que ele tenha os princípios que o Corinthians sempre teve nesses anos que foi campeão. Uma das pessoas que ajudou, que fez um time campeão, ele sabe o que o Corinthians precisa. Ele tem conhecimento, ele sabe, ele conviveu lá dentro do Corinthians. Já tá lá. O técnico já está lá. Agora vamos contratar pontualmente. Eu tenho certeza que ele vai fazer as melhores contratações pontuais naquelas posições que a gente tem certeza que ele sabe como ir atrás. Porque você veja bem, a gente usa a ciência de dados, que foi o Corinthians que implantou a ciência de dados. Mas a ciência de dados, ela não é
eficaz em todos os sentidos. Você pode trazer um jogador que tenha sido apontado com uma série de coisas boas pela ciência de dados, pelos scouts, mas que chega no Corinthians, ele não tem aquele mesmo espírito corintiano. Claro. Que o espírito corintiano é completamente diferente. É aquilo que eu falei desde o princípio. Você traz um craque, de repente o cara que vira perna de pau. E você traz um perna de pau e o cara vira craque. Então, o Corinthians foi muito assertivo em todas as contratações que nós fizemos nos últimos anos passados, nas gestões passadas, e agora nós vamos continuar fazendo esse trabalho, você pode ter certeza. Agora escolhemos o técnico certo, para esse momento certo, e dessa vez aqui vocês podem ter certeza que a gente vai voltar e vai voltar com tudo. André, em uma entrevista você disse que só precisamos montar um time assertivo. Isso quer dizer que houve erro pro lado do Duílio, na última gestão. Você falou que... Aí você acabou de falar que as últimas gestões acertaram, mas numa outra entrevista você falou que teria que montar um time assertivo. Isso, mas é o que eu falei. Eu falei sim, que a última gestão a gente errou na formação do time. Isso eu falei, acabei de falar agora também. Mas é o seguinte, e falei também que o próprio Duílio, ele veio a público e disse, olha, eu errei. Então, nós não estamos dizendo que nós não erramos. Errar e acertar faz parte de uma administração. Então, não quer dizer que eu cometo um erro agora e que eu não consigo acertar. Então, agora a gente vai procurar, eu vou procurar fazer o meu melhor. E qual que é o meu melhor? É dar todo o apoio ao treinador, à sua comissão técnica. Então, agora, o que passou, o que a gente errou, a gente já reconheceu. Eu acho que esse é o mais importante de tudo, a gente reconhecer. Vamos falar de futuro? Caso você seja eleito no sábado, eu quero saber se a sua gestão, as contratações na sua gestão serão baseadas em oportunidades de mercado ou o torcedor corintiano pode sonhar um pouco mais alto? Eu tenho que... vou voltar novamente naquela coisa que eu venho falando, né? Tudo depende da visão do treinador e da sua comissão técnica, né? Então, não adianta eu falar, olha, que eu vou aproveitar a oportunidade de mercado. O que é oportunidade de mercado? Então, valor, logicamente que a gente vai procurar trazer atletas em condições de jogar no Corinthians, atletas que venham e que possam vestir a camisa do Corinthians na primeira semana e na segunda semana já está jogando. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, quanto vai custar isso? O Corinthians tem crédito para comprar o jogador a hora que quiser. Então, isso não é problema. Isso não é problema. A gente está falando muito de contratação, André. Eu queria que você falasse da base. Como você viu essa atual gestão do que tem feito com a base, de como tem trabalhado os seus jovens jogadores, de como isso pode ser melhor aproveitado ou não na sua gestão? Olha, a base do Corinthians eu não preciso nem falar, vocês viram a quantidade de jogadores que a gente... foi buscar nas categorias de base, passou pelo profissional, alguns foram vendidos, alguns ainda estão no elenco atual. E eu acho que a base, ela é assim. Você forma o jogador, quanto mais jogador você tiver, quanto mais jogador você performar, você vai trazer para o time profissional e você vai vender. Isso é normal dentro da categoria de base. Agora, a gente quer, primeira coisa, que eu acho que o pilar principal da nossa gestão, a gente quer retomar a construção dos alojamentos. Na hora que a gente terminar o alojamento, nós vamos ter lá 150 atletas. Desses 150 atletas, você sabe que a gente pode ter muito mais ser muito mais assertivo do que a gente é hoje num alojamento que a gente só tem 48 atletas. Então, você pode ter certeza que a base vai melhorar e melhorar mais ainda. Mas a prioridade é formar e vender ou formar, ter o retorno esportivo e sim vender? Formar, ter o retorno esportivo. Agora, você sempre tem uma sobra dentro desse elenco que você pode vender. Então, os que não conseguirem jogar no futebol profissional do clube, a gente vende. Isso é normal, isso é o que acontece em qualquer clube. Porque de fato eu acho que foi um problema nos últimos anos o aproveitamento da base. Vocês não avaliam assim? Então, mas o que a gente tem que analisar aqui? O que a gente tem que analisar, o que acontece no futebol no dia a dia. O futebol, dependendo do treinador que você contratar, ele prefere que você contrate jogadores formados do que usar a base. Então, hoje, nós temos um treinador que vai usar a base do Corinthians. Então, em todos os momentos, ele vai dar privilégio
para os jogadores que estiverem no elenco do clube e os que vierem das categorias de base. Então, eu acho que isso é importante. É importante você ter um treinador que tenha a mesma filosofia do clube. É isso que é muito mais importante. Acho que em muitos casos existe uma diferença entre isso fazer parte de uma ideia de trabalho, né, do clube, né, de uma sequência já, isso ser parte do clube e às vezes ser no desespero. O time está perdendo, não tem o que contratamos errado, então vamos apelar para a base para ver se salva, né? Acaba achando Luxemburgo fez. E ou às vezes acaba achando, ou às vezes acaba queimando. Né? Esse é o maior problema da base. A base, se você pegar a base e você conseguir trazer os atletas numa época em que você tenha uma performance melhor dentro do time, uma estabilidade claro, né? Com jogadores de meia idade, jogadores que consigam orientar esses meninos, você pode ter certeza que você consegue muito mais aproveitamento da base do que qualquer outra performance que o time tiver. Você pega o time no desespero, você pode acertar 2, 3. Você pega o time andando numa boa colocação, você pode acertar 10. Você tem ideia de quem vai comandar a base? Porque essa também é sempre uma questão envolvendo o Corinthians, né? Se é um técnico, né, uma pessoa técnica do mercado, ou se é por alguma influência política no clube. Não, a gente já tem uma pessoa técnica lá, né? A gente tem uma pessoa técnica lá. Todos os departamentos do Corinthians, eu não sei de onde que arruma essas conversas, né? Todos os departamentos do Corinthians têm pessoas técnicas. Pessoas de mercado. Agora, o que você precisa entender é se essas pessoas estão entregando aquilo que a gente quer, que o Corinthians quer, se é o trabalho que ele está fazendo, é o trabalho. É a mesma coisa, eu costumo falar aqui, eu falo dos médicos, por exemplo. Você tem uma equipe médica que faz parte do Corinthians. Essas pessoas são profissionais? São profissionais. Você tem um elenco de treinador, você tem treinador do sub-10, do sub-15, são treinadores. Então, essas pessoas, elas são formadas, elas são capacitadas para fazer. Então, eu não sei de onde que vem essa conversa. Agora, eu preciso entender, eu como presidente do clube e a minha diretoria, entender se todos aqueles que estão ali trabalhando estão entregando para o clube aquilo que a gente foi, para que o cara foi contratado. É a mesma coisa aqui. Vocês têm uma equipe aqui de jornalista, tá certo? Então, vocês não são profissionais? Aí o cara vai, eu vou trazer outros profissionais. Tá bom, você pode até querer trazer um outro profissional. Eu posso contratar um outro profissional onde eu quiser. Só pro meu lugar não, né? Mas é isso. É isso que nós precisamos entender. Então, nós precisamos entender quem que está trazendo o resultado positivo. É isso. Eu acho que fora disso, é muita conversa fiada, amadorismo, que as pessoas vêm com, sabe, com pensamentos que não chega a lugar nenhum. Então, isso é muito triste, eu ouvir umas coisas dessas. Porque primeiro, eu tenho que respeitar o profissional que está lá no Corinthians trabalhando. Agora, se ele não estiver me entregando aquilo que eu necessito para o clube, eu tenho que pegar, aí sim, contratar uma outra pessoa e colocar no lugar dele. Você quer fazer a última pergunta, Lili? Ele tem 30 segundos ali para responder. Rapidinho, André, o que você poderia falar, ou gostaria de falar para a principal organizada que declarou o voto para Augusto Melo, apoio ao Augusto Melo? Mas é aquele tal negócio, Lili. O apoio é aquela coisa que você recebe a todo momento. Então, eu não tenho nada para falar. Eu vou falar o quê? Cada um apoia aquele que achar que pode trazer algum benefício para eles. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a torcida apoia quem quiser e eu não vou discutir esse tipo de coisa. É o André Luiz Oliveira, ele trouxe aqui pra gente também o plano, né, de governo. Depois a gente vai olhar também com carinho, mas eu já quero agradecer a sua presença aqui, André, e claro, deixar um tempo para suas considerações finais. Mas já acabou? Já acabou. Poxa, passa rápido, né? Não, mas eu pensei que a gente fosse conversar mais. Mas então, eu vou aproveitar aqui para agradecer. Eu quero agradecer aos corintianos, a todos os corintianos que estão nos assistindo aqui. Quero agradecer a todos os sócios do Corinthians por essa manhã agradável lá de todos.